E aí galera, mais um vídeo sobre conjuntos numéricos. E hoje vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. Então o conjunto dos números racionais é formado por uma razão ou divisão entre dois números inteiros. Então aqui representado pelas letras A e B. Só que temos uma observação. O numerador, que é representado pela letra A, pertence ao conjunto dos números inteiros. E a letra B também pertence ao conjunto dos números inteiros, só com uma restrição: inteiros não nulos. Ou seja, estamos excluindo o zero do denominador. Mandamento da matemática: jamais dividirás por zero. E agora vamos traduzir esse parágrafo da nossa língua materna para a linguagem matemática. Então temos aqui, que representa o conjunto dos números racionais, é formado pela divisão de dois números, então aqui representados pela letra A e B. Essa barrinha vertical representa o tal que. Então A pertence ao conjunto dos números inteiros. Aqui, numerador pertence ao conjunto dos números inteiros. Então representei por esses três símbolos. E o B pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos. Então, tudo que está nesse parágrafo foi passado para a linguagem matemática. E aqui a observação: quando aparece o asterístico, significa que estamos excluindo o elemento nulo, que é o zero. Então, aqui embaixo não pode aparecer zero. Então, alguns exemplos. Então, temos aqui 1/3, 3/5, 2, 0, 9 negativo. Então agora vale lembrar que todo número natural inteiro também é considerado um número racional. Por quê? Porque podemos escrever o denominador 1. Então podemos dividir por 1, que não vai alterar o valor inicial dele. Então o exemplo aqui é 2 dividido por 1, continua sendo 2. Então temos aqui 2/1, pertence ao conjunto dos números naturais. O zero, eu posso dividir o zero por 1, mas não posso fazer ao contrário, dividir 1 por 0. Então aqui 0 dividido por 1, o 9 negativo dividido por 1. Então podemos escrever esses números na forma de fração, utilizando o denominador unitário. Agora os números racionais e suas diferentes representações. Então temos aqui, podemos representá-lo na forma de decimal, 0,4, 0,5, 1,9 e assim por diante. Também podemos representá-los na forma de fração, então numerador e denominador, como já vimos no exemplo anterior, 2/5 ou 2/5. E outra representação é a representação decimal, que existe dois tipos: decimal exato e o decimal periódico, que são as dízimas periódicas. Então aqui o decimal exato, um exemplo, 2/8, ou 2 dividido por 8, vai ser igual a 0,25, que poderia simplificar e fazer uma fração irredutível, 1/4, que posso simplificar aqui por 2, e aqui por 2, vai ficar 1/4, ou 1/4, que é a mesma coisa que 0,25, decimal exato. Vou pegando aqui 1/3. Ao realizarmos essa divisão, vamos obter 0,3333 e assim por diante. Então agora nos deparamos com decimal periódico. Mais alguns exemplos. Então aqui outros exemplos de decimais exatos. E mais alguns exemplos sobre decimais periódicos, sobre as dízimas periódicas. Então elas contêm infinitas casas decimais não nulas, e vale lembrar que essas casas decimais não são aleatórias, por isso elas são chamadas de decimais periódicos, porque os números se repetem. Então observem aqui no exemplo de 1/3, temos 0,3333, assim por diante. Ou podemos escrever 0,3 e uma barrinha em cima do período. Já vamos saber que isso aqui representa uma dízima periódica
de período tamanho 1, que vai se repetindo 3, 3, 3, 3, 3, assim por diante. Em 45 sobre 99, temos 0,45, 45, ou com a representação com a barra horizontal, em cima do período que está se repetindo. Outro exemplo, 77 sobre 18, então temos 4,2777. Então depois da vírgula aparece um número que não se repete e depois dele vai começar a repetição. Então temos 777. Na outra notação vai ficar 4,2 e a barrinha em cima do 7, que é o número que está se repetindo. Então agora aqui nossa expansão dos conjuntos, números naturais, depois veio os números inteiros, e agora abraçando esses dois conjuntos, os números naturais e os inteiros, pelos números racionais. Então agora já conhecemos 3 conjuntos. Valeu, deixe seu like, compartilhe, e no próximo vídeo vamos falar sobre os números irracionais e um conjunto maior ainda, que é o conjunto dos números reais. Até lá, valeu!